Capítulo 18. Conserve a fonte de toda a riqueza. Agora você tem uma compreensão prática da chave mestra para todas as riquezas. É muito natural que você queira usar a chave que abre as portas para a riqueza material. Passemos então à análise do grande sistema americano da livre iniciativa, pois essa é a maior fonte das riquezas materiais e também a fonte da maioria dos líderes econômicos. Nosso sistema de livre iniciativa não é uma instituição de crescimento rápido e sim produto de muitas décadas de evolução, desenvolvido e apoiado pela investigação científica, bem como pelo método de tentativa e erro, para agregar informações úteis. Seu nascimento e desenvolvimento não ocorreram sem erros. Alguns foram resultado da avareza e da ganância de poucos em busca de enriquecimento rápido, mas a maioria foram erros honestos de homens que buscavam genuinamente o caminho para a perfeição usando os melhores meios disponíveis do método de tentativa e erro. Quaisquer que tenham sido os erros dos líderes do nosso sistema de livre iniciativa, erros honestos ou não, o sistema permanece hoje como uma das maiores maravilhas do mundo industrial. Isso foi comprovado, sem a menor sombra de dúvida, pelo impressionante trabalho da indústria em fornecer os materiais necessários para a condução da Segunda Guerra Mundial. O mundo inveja o sistema industrial americano por ser composto de líderes e trabalhadores que coordenam seus esforços de forma a desenvolver um alto nível de economia industrial. Mas há ainda outro motivo para a eficiência que data da fundação da nossa nação e tem raízes na Constituição, escrita de maneira a incentivar o exercício da iniciativa individual e o direito aos benefícios da livre iniciativa, popularmente conhecido como motivo do lucro. Esse é o núcleo central da eficiência da indústria americana. A indústria é eficiente porque os proprietários, os homens que administram e os que nela trabalham, da gerência até o trabalhador mais humilde, desejam obter lucro. Ninguém nunca faz nada voluntariamente sem motivo. O desejo de ganhos financeiros é uma das três maiores motivações de toda a humanidade, sendo as outras duas o amor e o sexo. Agora, observe como os autores da Constituição sabiamente estabeleceram nesse famoso documento um sistema de governo que não só proporciona ao mais humilde cidadão o direito de exercer a iniciativa pessoal sob o sistema de livre iniciativa, mas também consiste em um sistema de controle e equilíbrio que protege esse direito. A Constituição prevê o desejo natural do homem de governar a si mesmo por motivações próprias e deliberadamente o incentiva a escolher qualquer motivação que deseje, com a garantia de que terá proteção do governo para a realização de seu objetivo. Andrew Carnegie, reconhecido como o maior líder industrial de seu tempo, estava tão consciente do efeito estimulante da motivação pelo lucro que encorajou deliberadamente seus colaboradores a aproveitar ao máximo essa motivação. Alguns começaram como operários comuns, mas se associaram a colegas de trabalho sob o nosso sistema de livre iniciativa e acabaram acumulando grandes fortunas pessoais. Um desses trabalhadores começou como condutor, recebendo um salário comum, e se promoveu até a tornar-se o espírito motor da United States Steel Corporation, que contribuiu com centenas de milhões de dólares para a nação americana como um todo, sem falar dos milhões de postos de trabalho que ofereceu a homens e mulheres, direta e indiretamente. Seu nome era Charles M. Schwab. Em algumas ocasiões, Schwab fez uso tão efetivo do sistema de livre iniciativa que não só ganhou um salário maior do que o do presidente dos Estados Unidos, mas ainda um bônus adicional de cerca de $1 milhão em um único ano, conquista que não seria possível sem a cooperação amigável de Carnegie e os benefícios do sistema de livre iniciativa. Quando perguntei a Carnegie se não poderia ter aproveitado os serviços de Schwab sem pagar um bônus tão generoso, ele respondeu: assim, poderia ter tido os serviços dele por menos, mas estou no ramo dos negócios para formar homens tanto quanto para formar riquezas, e aprendi que a melhor forma de desenvolver um homem é proporcionar um incentivo para que ele faça o seu melhor. Não encontrei nenhum incentivo superior ao desejo de ganhos financeiros. Então,
Aqui está uma declaração clara do maior industrialista que os Estados Unidos já conheceu, que aponta diretamente para uma das principais vantagens do sistema da livre iniciativa. Esse sistema desenvolve a iniciativa pessoal e assim ajuda os homens a fazer o seu melhor, voluntária e entusiasticamente. Esse ponto é enfatizado porque coloca os holofotes sobre o maior de todos os bens da nação mais rica e mais livre do mundo, que é a engenhosa coordenação entre a forma americana de governo e o sistema americano de livre iniciativa, que inspira e encoraja todos os cidadãos a fazer o seu melhor. Tire o direito de um homem de lucrar com seus serviços e limite seu direito de exercer a iniciativa pessoal em qualquer área e você terá destruído o maior bem que alguém pode ter. Não importa sob qual pretexto isso seja feito. O desejo de acumular riquezas materiais está quase no topo da lista de todos os desejos humanos. Ele é tão fundamental quanto o Criador pôde fazê-lo, como é evidenciado pelo fato de ser universal. Olhamos a história de homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas A. Edison, homens que se tornaram extremamente bem-sucedidos na acumulação de riquezas materiais, e nos maravilhamos com suas realizações, sem suspeitar que talvez por trás dessas conquistas exista um plano muito mais profundo que o desejo de riqueza. Raramente paramos para pensar se essas realizações podem ou não fazer parte do plano do Criador para incitar os homens a seguir em frente no progresso da civilização, desenvolvendo em suas mentes um forte motivo para o exercício da iniciativa pessoal. Mas uma coisa nós sabemos: os Estados Unidos foram abençoados, mais do que os outros países, com o privilégio de oferecer ao mundo o primeiro sistema de livre iniciativa. Esse sistema é tão habilmente organizado que inspira homens a fazer o seu melhor e ainda lhes proporciona motivação genuína para fazê-lo. Com certeza não estamos tão falidos em poder do nosso pensamento a ponto de não ver que por trás de todas essas bênçãos de liberdade e oportunidade de acumular riqueza pessoal possa existir um objetivo mais profundo do que os meros desejos humanos. Sinceramente acreditamos que tenha sido a falta de reconhecimento desse objetivo divino que levou os Estados Unidos e todas as outras nações à beira da catástrofe mundial em função da falência espiritual. O Criador tem métodos engenhosos de realizar o plano global do progresso humano, dentre os quais aquele que influencia o homem, por motivos naturais, a fazer o seu melhor. Pegue os motivos do amor e do sexo, por exemplo, com os quais o Criador elaborou um sistema que assegura a perpetuação da vida humana. Esses motivos são tão sedutores e poderosos que o homem não pode escolher entre reagir ou rejeitá-los. O Criador certificou-se de que a vida na Terra continue de acordo com os seus planos. Não importa o que o homem possa querer ou a que motivos atribua o resultado de suas atividades. Henry Ford pode ter acreditado que era motivado pelo desejo de ganhos financeiros ou orgulho do crescimento pessoal para estabelecer um império industrial que beneficiou a outras pessoas mais do que a ele próprio, mas uma coisa ele provavelmente nunca soube, e não era essencial que soubesse: que seus esforços motivaram milhões de homens e mulheres a realizar os planos do Criador, desenvolvendo suas mentes com o exercício da iniciativa pessoal. O cérebro humano desenvolve-se apenas por iniciativa pessoal. Esse fato é bem conhecido de todos os psicólogos, mas nem todos reconhecem a possibilidade de que por trás de toda a expressão de iniciativa pessoal possa estar o plano do Criador para garantir o crescimento mental e espiritual do homem por seu próprio esforço. Toda a natureza e os métodos reconhecidos pelos quais todas as leis naturais operam fornecem evidência incontestável da solidez dessa teoria. E o reconhecimento dessa evidência eliminará todo o ódio com que nosso sistema de livre iniciativa foi manchado por aqueles que querem encontrar falhas nele sem oferecer ao mundo um sistema melhor. Grandes pensadores concordaram que não foi um mero golpe de sorte que proporcionou privilégios e oportunidades sem paralelo às pessoas desse país para se desenvolver e crescer pela iniciativa pessoal. Esse privilégio supera todos os outros privilégios de que desfrutamos, pois proporciona a todos a oportunidade de escolher a sua motivação, viver sua vida e acumular riquezas da maneira que bem entender. Andrew Carnegie reconheceu que o povo americano poderia ficar excessivamente absorto na acumulação de riquezas materiais porque sabia
Assim como todos nós sabemos que há tamanha abundância de oportunidades para acumular riqueza nos Estados Unidos que existe o perigo de os homens subestimarem aquilo que vem muito facilmente. Andrew percebeu a tendência das pessoas de confundir os privilégios de oportunidade com uma licença para exigir e esperar algo sem oferecer nada em troca. Tendência que agora destaca-se definitivamente como o maior perigo dos nossos tempos. Foi a visão de Andrew Carnegie sobre esse perigo que o influenciou a elaborar um plano inteligente para a distribuição da maior parte da sua riqueza pessoal, para que isso influenciasse os homens a se tornarem buscadores de conhecimento. Assim, ele influenciou mais de 500 líderes da indústria a colaborar na organização dos 17 princípios da filosofia da realização pessoal descrita nos capítulos anteriores. Ele bem sabia que as riquezas materiais acumuladas pela rigorosa aplicação dos 17 princípios não poderia ter outro efeito senão enriquecer a nação como um todo, bem como enriquecer os indivíduos que acumulassem as riquezas. Portanto, é evidente que Andrew Carnegie compreendeu os benefícios de compartilhar, pois obviamente reconheceu a verdade de que os homens são apenas guardiões temporários das riquezas materiais e que estas são uma bênção quando respeitadas e aproveitadas de maneira a dar a oportunidade a todos os homens de participar de sua utilização. Deus age de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. Quem entre nós é tão cego que não vê que há algo mais profundo do que o mero desejo de riquezas pessoais a fazer de nosso país a mais rica e mais livre nação do mundo? E quem seria tão insensato ou tão cego a ponto de negar que homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison fizeram dos Estados Unidos um país melhor do que jamais teria se tornado sem os esforços deles? Esses homens acrescentaram bilhões de dólares à riqueza americana e proporcionaram a revelação dos talentos de dezenas de milhões de homens e mulheres. E quem é sábio o suficiente para dizer que a iniciativa pessoal de tais homens não é parte do plano da providência onisciente? O pensador sagaz dirá que precisamos de mais homens desse tipo e não menos, que o grande sistema da livre iniciativa, que oferece oportunidades para todos os homens em busca de canais para seus talentos, é uma bênção de grandes proporções, não uma maldição. E o indivíduo verdadeiramente ajuizado irá abraçar o sistema da livre iniciativa, ajudar a melhorá-lo sempre que puder e se relacionará com ele harmoniosamente para que este possa conduzi-lo à realização de suas ambições pessoais. Foi nesse espírito que Henry Ford se relacionou com o sistema da livre iniciativa e, embora tenha começado sem dinheiro, com muito pouca escolaridade, tenha escolhido um campo de trabalho no qual teria que se tornar pioneiro, alcançou resultados que surpreenderam toda a indústria. Sabemos que Ford lutou incansavelmente para aperfeiçoar o automóvel que estava destinado a torná-lo o líder de um grande império industrial, trabalhando horas a fio e utilizando todos os talentos que possuía. Sabemos que, do uso persistente da iniciativa pessoal por Ford, surgiu uma indústria que proporciona emprego, direta ou indiretamente, para muitos milhões de homens e mulheres, cujos salários somados correspondem a milhões de dólares por dia. Sabemos todos esses fatos, mas o que não sabemos é a natureza do motivo, o real motivo oculto, que inspirou Ford a seguir em frente. Podemos dizer que foi a motivação do lucro, mas há muitos fatos relacionados à sua carreira que indicam que teremos que ir mais fundo para obter a verdadeira resposta. De uma coisa podemos ter certeza: a forma americana de governo e o sistema americano da livre iniciativa forneceram ajuda e encorajamento a Ford e lhe deram a esperança e fé necessárias para continuar ao longo de muitos anos de luta. Sabemos também que daquela luta veio uma grande rede de instalações industriais, melhorias nas estradas que cobrem o país, postos de abastecimento, garagens e oficinas mecânicas, lojas de acessórios automotivos e outras empresas que fornecem emprego para milhões de pessoas. Talvez Ford não tivesse em mente todos esses surpreendentes resultados enquanto trabalhava para aperfeiçoar o automóvel, mas, qualquer que tenha sido sua motivação, os resultados foram os mesmos. Certamente ninguém em seu perfeito juízo acreditaria que Ford poderia ter chegado a tais resultados se no início de carreira sua iniciativa pessoal tivesse sido subjugada,
desencorajada ou limitada de qualquer forma. Por outro lado, é óbvio que ele teve sucesso porque fez a aplicação inteligente dos 17 princípios dessa filosofia, relacionando-se harmoniosamente com o grande sistema americano da livre iniciativa. Se combinarmos os resultados obtidos por Henry Ford e outros grandes líderes industriais das últimas décadas, teremos o que é conhecido como o modo de vida americano. Há muitos fatos relativos ao sistema americano de livre iniciativa que não necessitam de grandes análises para que possamos reconhecer seus benefícios. O primeiro é que nosso sistema industrial oferece a maior fonte de inspiração para o uso da iniciativa pessoal. Neste aspecto, a situação atual é a mesma de quando Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison começaram suas carreiras. Todo o sistema incentiva os homens a fazer o seu melhor e recompensa apropriadamente aqueles que, com habilidade, imaginação e iniciativa pessoal superiores, rendem um trabalho melhor, baseando a recompensa na qualidade e quantidade de serviços prestados, mais a atitude mental com que é prestado. Nosso sistema de livre iniciativa emprega a maior parte da mão de obra qualificada e grande parte da mão de obra não qualificada com salários que não se encontram em qualquer outro país ou qualquer outro período da história da indústria. Esse mesmo sistema fornece condições de trabalho sem paralelo em qualquer outro lugar ou momento da história da humanidade. A livre iniciativa fornece a receita que sustenta a maior parte de todos os serviços profissionais, como aqueles prestados por advogados, médicos, dentistas, arquitetos e clérigos. Provê o dinheiro que paga a maior parte dos produtos excedentes da agricultura. Portanto, não é exagero afirmar que apoia os agricultores, paga os juros das hipotecas fundiárias e provê um mercado para todos os produtos agrícolas. Paga, direta e indiretamente, a maior parte dos impostos necessários para a manutenção dos governos estaduais e federal. A livre iniciativa é parceira do governo e, como tal, merece ser protegida por ele, conforme previsto na Constituição. Forneça as máquinas, o equipamento e o capital de giro com que inventores, tais como Thomas Edison, podem oferecer os produtos da sua criatividade à humanidade e obter lucro. É responsável pela construção de todas as rodovias e de cada automóvel que trafega ao longo dessas rodovias, para não mencionar a enorme valorização das terras pelas quais essas rodovias passam. Oferece um mercado pronto para os talentos de qualquer pessoa que tenha uma ideia comercialmente sólida em qualquer área de empreendimento. Constrói cada navio de guerra e cada embarcação comercial utilizados na frota americana e fornece todos os materiais de guerra usados na defesa dos Estados Unidos. O que significa que é o braço forte das forças de combate do Tio Sam na terra e no mar, bem como no ar. Na verdade, o sistema americano de livre iniciativa e o sistema americano de governo são irmãos gêmeos, pois são partes inseparáveis daquilo que chamamos de modo de vida americano. A Constituição americana foi escrita de maneira a proporcionar a maior proteção possível ao nosso sistema industrial. E esse sistema foi desenvolvido em estreita coordenação com nosso governo. Portanto, qualquer enfraquecimento de um enfraquece proporcionalmente o outro. Se o sistema americano de livre iniciativa fosse destruído, o sistema americano de governo iria com ele. O homem que diz isso não pode ser feito normalmente está ocupado tentando sair do caminho do homem que está fazendo.